Bem-vindos. Olha, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de uns fragmentos de uma obra. Sim, bem complexa, né? O quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, A Dança dos Dragões. Temos uns trechos aqui bem variados, tem nota do autor, lista de capítulo, umas cenas importantes focadas em personagens-chave. É isso, a nossa ideia aqui é tentar extrair a essência dessas páginas, sabe? Ver como as tramas vão se amarrando e como os personagens lidam com poder, com identidade e com sobrevivência mesmo, num mundo bem brutal. Vamos dar uma olhada nos temas principais que aparecem nesse material, né? Exato. Então, começando talvez pela Daenerys lá em Merien. Os trechos mostram ela mais como governante do que como conquistadora. E os desafios são, nossa, imensos. Pois é. Vai desde coisa pequena, tipo reclamação de ovelha comida por dragão, até a política super complicada com os nobres locais tipo Scarraz, Risdarra, e a ameaça que não some dos filhos da Árpia. Essa dificuldade de reinar parece central, né? Com certeza. E essa dificuldade de fora, ela reflete uma tensão interna muito forte. Os dragões, que são o símbolo do poder ancestral dela, né, Targaryen, eles crescem e ficam mais selvagens quase incontroláveis. Uhum. Isso espelha um pouco a dificuldade dela de controlar Meereen. E ainda soma a isso uns avisos bem estranhos, tipo da Quaithe sobre o senescal perfumado, que alimenta a desconfiança, né? Quem tá traindo? E a pressão de fora, com gente como Charo Xandaxus e o Daario Naharis, puxando ela entre o que tem que ser feito politicamente e o que ela deseja pessoalmente. Falando em poder e complicação, do outro lado do mar a gente tem o Tyrion Lannister. Ele está vivendo justamente a perda total de poder depois de fugir de Porto Real, né? Os trechos mostram ele bem cínico, afundado no vinho, até que ele cai nas mãos do Ilírio Mopatis. Vira um peão ali nos jogos do Varys. E o mais doido é que ele acaba capturado pelo Jorah Mormont para ser levado para Daenerys. É uma reviravolta que transforma ele numa uma moeda de troca que ninguém esperava. A jornada dele naquele navio, o Selaisori Corran, é marcada pelo tédio, claro, mas também por uns encontros bem singulares, como com a Nan Penny. E aí ele descobre que tem planos dentro de planos rolando, sabe? Quando ele percebe que o Griff, que ele deduz que é o John Cunnington, uma figura lá do passado do Robert, e o jovem Aegon estão indo para Westeros enquanto ele está indo para Meereen. Isso desperta nele aquele humor ácido, né? Resignado. Ele se vê só como mais uma peça mesmo, onde todas as estradas descem pela goela do dragão, como ele pensa. Diz muito sobre essa sensação de impotência, de caos. E esse caos também está no norte, mas de outro jeito, com o Jon Snow, agora senhor comandante da Patrulha da Noite. Os desafios deles são gigantescos. Os trechos mostram a aliança meio tensa com o Stannis Baratheon, a integração difícil dos selvagens, a ameaça dos outros que só cresce. A liderança dele é testada o tempo todo, com umas decisões super duras, tipo mandar o Samwell Tarly para longe, executar o Geonosis Slant. Que peso ele carrega, hein? Um peso imenso, focado na sobrevivência ali, na política bruta. E o contraste com a jornada do Bran Stark para lá da muralha é muito interessante. Os trechos mostram Bran encontrando os Filhos da Floresta, o Corvo de Três Olhos que se revela ser o Brynden Rivers, uma figura quase mítica do caçado Targaryen. O Bran começa a treinar os segredos dos videntes verdes, da troca de peles. Ele mergulha fundo no sobrenatural, sabe? São quase dois mundos ali, a luta na terra do Jon e essa exploração mística do Bran. Essa coisa de explorar mundos interiores leva a gente para o tema da identidade, que talvez seja o mais sombrio nos trechos do Theon Greyjoy. A gente vê a identidade dele totalmente destruída pela tortura do Ramsay Bolton. Ele é reduzido a fedor. Uhum. A missão em Fosso Kylen, onde ele tem que usar a identidade antiga para manipular os Homens de Ferro, é, nossa, perturbador. Mostra um lampejo do Theon antigo, mas sempre com a sombra do terror do Ramsay por cima. Qual o impacto disso tudo? O caso do Theon é o extremo, mas essa crise de identidade aparece em outros lugares. A Asha Greyjoy tenta manter a liderança dela entre os Nascidos do Ferro, mas acaba prisioneira. O John Connington ressurge do exílio para guiar o jovem Aegon, tentando resgatar uma causa perdida, redimir erros. Até o Davos Seaworth, quando recebe a missão do Lord Manderly para resgatar o Rickon Stark, ele está buscando restaurar um símbolo perdido, uma identidade para o norte. É um tema que volta sempre.
essa luta para ser ou se tornar quem se é ou quem se precisa ser naquele momento, né? E como o autor fala na nota inicial, essas linhas narrativas que corriam meio separadas no livro anterior, A Festa dos Corvos, elas começam a se encontrar aqui. A gente vê isso nos trechos. Tyrion e Jorah indo para Daenerys, enquanto Aegon surpreende e invade Westeros. Dá uma sensação de que tudo está acelerando, mas de um jeito meio imprevisível. Exatamente. É uma convergência, mas é caótica. As peças se movem rápido, só que os planos parecem muito frágeis, sabe? Os do Ilírio e do Varys parecem até se dividir, as alianças são instáveis e pairando sobre tudo isso tem a ameaça real e muitas vezes ignorada dos Odros lá no norte. Os jogos de poder no sul podem acabar sendo, bom, inúteis diante do quadro maior, né? Uau, é impressionante. Mesmo só com fragmentos, a complexidade é imensa. A gente viu o peso de governar, a deriva do exílio, os dilemas do comando, a identidade sendo despedaçada e refeita. Sim, essas páginas mostram um mundo onde sobreviver exige escolhas brutais mesmo, onde a magia antiga bate de frente com a política implacável e onde o destino de muita gente parece depender de uns poucos indivíduos, que são falhos, sobrecarregados pelas circunstâncias. Fica então a pergunta, né? Num mundo assim tão fragmentado, cheio de perigo por todo lado, qual é o preço real de tentar impor alguma ordem, ou só de tentar sobreviver? O que essas jornadas tão diferentes falam pra gente sobre os limites da liderança e o peso do sacrifício pessoal? Uma reflexão que, com certeza, continua ecoando bem depois que a gente termina de ler.